fuder, porra! Vi uma Xana muito bela. Vambora! Vamos sair daqui, por favor! Vambora! Eu tenho um quesito, eu tenho uma comunidade. Eu tenho um quesito, eu tenho uma comunidade. E eu vou pra briga sim. Você desceu! Mas veja bem, eu vou ser bem claro. Se a gente não chegar a um acordo, eu vou ajudar meu amigo Jaider. Eu amo Jaider de coração. Quebrei da Portela. Meu Deus, o eterno. Eu não sei de onde vieram essas brancas. Alô, alô, meu povo que ama carnaval. Tá começando mais um vídeo do Vale um Inscrito. Esse é seu canal que fala de carnaval o ano inteiro, porque a gente aqui é meio maluco, né? A gente gosta muito de carnaval. E hoje mais um episódio de Vale um Rank. Vamos falar hoje de enredos com essa bancada maravilhosa, Diogo, Danilo e Vanessa, para falar de enredo. Diogo, o que a gente vai falar hoje de enredo, né? Porque já falamos bastante de enredo. O que a gente vai analisar hoje nesse ranking? Pois é, Lucas, boa noite Dan, boa noite Van, boa noite galera toda. Bom, hoje a gente não vai falar sobre sinopse, a gente não vai falar sobre o enredo de maneira detalhada, o que a gente vai abordar é justamente o resultado da sinopse, do enredo desenvolvido, como que ele foi visto na avenida, como que foi a leitura desse enredo, como que ele foi desenvolvido e como que as escolas levaram aí para Sapucaí as suas propostas e algumas muito bem-sucedidas, outras nem tanto. Vamos falar um por um aí, colocar nos detalhes esse desenvolvimento. Olha, e para isso a gente tem 4 categorias aí que a Van vai explicar para a gente que categorias são essas. Ai, minha gente, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês para falar sobre enredo e como o Diogo falou, né? O que se deu na pista, né? O que aconteceu nos desfiles, e aí a gente fez uma brincadeira de ranquear. E é o seguinte, aquela coisa boa que você assistiu, que você entendeu tudo, orgulho da professora. Tinha que ser a Rosa Magalhães. Aquele enredo que você viu, bem detalhado, bem defendido, então vai entrar nessa categoria, que é a medalha de ouro aqui do nosso ranking. Então tá bom? É aquela coisa assim. Então tá bom, né? Autoexplicativo. Não é nada assim que, nossa, que te levou a catarse, mas assim, passou. A medalha de bronze já vai por o que passou, passou. Sabe? Aquela coisa assim, né, gente, tudo bem, sem mágoas, né? Pelo que aconteceu na pista. E cuidado com a burra, assim, sou eu vendo algumas escolas, porque assim, tem coisa que eu não entendi mesmo. Então, vamos dividir nessas 4 categorias, entendeu? Vocês vão compreender ao longo aqui do vídeo. E como diz nosso querido amigo Calupe, acabar as especulações, vamos aos fatos. E os fatos, vamos esmiuçar aqui sob o nosso olhar, não é mesmo, Danilo? Com certeza. Boa noite, meus amores. Bom dia, boa tarde. A hora que você vai estar vendo esse vídeo, meus Vale Lovers, Valenáticos, Vale Fãs. Inclusive, acho que vale deixar aqui nos comentários como que deve chamar a fanbase do Vale Inscrito. Os Vale Lovers? Os Vale Fãs? A bicharada. Os Valenáticos? A bicharada. Hein? A bicharada. A bicharada. Bicharada é bom, bicharada é bom. Independente de qualquer coisa, já deixa seu like, curte, compartilha o vídeo, manda aí no grupo de WhatsApp, aqueles grupos que só servem de janeiro a fevereiro para mostrar festa de barracão. Compartilha esse vídeo, esse grupo lá que ferve essa época para mostrar festa de barracão. Já compartilha o vídeo, já divulga aí o nosso trabalho. Siga a gente no Instagram também, que o Vale Inscrito tá bombando e tentando entregar sempre o melhor para vocês, né, Luquinhas? É isso aí, Dan. Como diz Luiz Antônio Simas, é a festa na fresta, né? E a gente vai por essas frestas aí, nos encontrando. Boa, bom, boa. gente, a gente vai passar então agora pelas escolas para falar o enredo de cada uma. A gente vai dividir esse vídeo em 3 noites, assim como o nosso querido Gabriel Davi dividiu em 3 noites o nosso carnaval. Então vamos começar a primeira noite do desfile. A primeira escola a passar na avenida foi a Unidos de Padre Miguel, com o enredo EB e Anassô, dos carnavalescos Alexandre Lousada e Lucas Milato, os enredistas Clark Mangabeira e Vitor Marques. A nota total, né, que foi no total do quesito, sem considerar descarte,
foi 39,8. E só para fazer antes de passar a bola para aqui para frente, esses enredistas que a gente vai listar aqui, eles são os que estão ou no Abre Alas, ou nas redes sociais das escolas, ou no site oficial, enfim, tem muitos artistas por trás, né? Tem muito mais gente por trás fazendo carnaval, desenvolvendo enredo. A gente está citando aqui aqueles que são mais ou menos os oficiais enredistas de cada uma das escolas. Mas vamos começar, Diogo. 39,8 está justo para você? Como é que você viu esse desfile da Unidos de Padre Miguel? Olha, Lucas, eu vi bem o desfile da Unidos de Padre Miguel. Acho que não tem como a gente que não está ali com o livro Abre Alas, né? A gente não tem esse documento que os jurados utilizam para poder fazer a avaliação. A gente acaba se baseando muito na questão da iconografia da escola, né? Ou seja, quais são os elementos que foram utilizados para que a gente possa entender a mensagem que a escola está passando. E aí, do ponto de vista de enredo, eu acredito que a Unidos de Padre Miguel ela foi mais feliz nas alegorias do que nas fantasias. Eu acho que as alegorias, elas realmente tinham ali símbolos que expressavam muito diretamente a Casa Branca do Engenho Velho. A Unidos de Padre Miguel ela fez uma homenagem tanto a Yanassô, que é a fundadora do candomblé no Brasil, quanto a Casa Branca do Engenho Velho, que foi justamente a casa fundada por ela. Então, trata-se aí de uma homenagem dupla. E aí, vendo o desfile na avenida, a gente consegue perceber, sim, ligações muito próprias e muito diretas, principalmente nas alegorias, em relação ao enredo proposto pela escola. Eu gostaria aqui só de fazer uma observação em relação a, quando a gente está falando de leitura, né, de enredo, em relação ao boi que a Unidos de Padre Miguel levou para a avenida e que, para mim, é de uma infelicidade gigantesca. Tanto do ponto de vista de uma escola que chega no grupo especial e que ela tinha que vir com aquele boi bufando, com aquele boi grande, com presença, com força, tipo, olha, cheguei chegando, eu tô com Xangô, eu tô com Yanassô, eu tô com a Casa Branca, eu tô forte pra caramba. Mas não, veio esse boi miúdo, veio esse boi tímido, veio esse boi acanhado, veio esse boi, nossa, eu não tô reconhecendo esse lugar. Então, isso acaba passando um pouco também aí para a leitura do Carnaval da UPM, que tinha tudo para ser acachapante, mas, né, não levou aí o seu 10 em enredo. E aqui vale citar o posicionamento dos jurados. Ela ganhou aí um 9,9 e um outro 9,9. 9,9 do Arthur Nunes Gomes, 9,9 do Marcelo Figueira, e ambos justificam da mesma forma. Não existe, dentro do desenvolvimento do enredo, uma apresentação prévia de Obatossi, que é um personagem absurdamente importante na história da Casa Branca. Ela surge no enredo de uma maneira muito abrupta, sem nenhuma explicação anterior. Então, isso gerou estranheza nos jurados e eles apontaram como um problema de roteirização no desenvolvimento do enredo, e aí não tem o que questionar, absolutamente justificável e correto, 2 jurados falando da mesma forma, e aí é um problema tão simples que poderia ter sido resolvido de uma maneira tão simples quanto, né? Ali no livro Abre Alas, no momento que tem a narrativa de Yanassô voltando para a África, já citar ali Marcelino Obatossi, que voltou com ela para a África por ser uma filha espiritual dela, e ela havia prometido, e a Yanassô prometeu que não retornaria mais ao Brasil, mas mandou o Batossi para continuar o legado dela. Então, uma explicação tão simples antes já faria com que a escola tivesse gabaritado aí seu 10 perante os jurados, mas, de fato, ficou faltando aí para a UPM. Então, será que ela gabaritaria mesmo? Essa é a minha dúvida. Eu acho que ela podia entregar o Batossi, o Batalá, todos os obás possíveis, todos os ícones possíveis, que eu acho que ela, ainda assim, o jurado ficaria com uma vontade. Com a nossa querida UPM, né? O Baby Beef da Zona Oeste, a gente estava esperando aquela chuletona, aquele churrasco grandão, aquele boizão. Eu concordo com o Diogo, o boi estava muito tímido para o tamanho volumétrico que a escola veio. Fantasias gigantes, alegorias enormes. A gente esperava um boi alto, não que ele estivesse feio, estava bem acabado, estava bonito, mas estava muito pequeno para o que a gente esperava. Falando em enredo, eu vou ser muito sincero com você, Lucas, Diogo, Van. Eu acredito que o enredo é bom
quando eu tô ali na avenida, eu tô entendendo o que eu tô vendo e o que eu tô cantando, que tá casando, entendeu? Essas questões, sem o auxílio do Abre Alas, sem o auxílio da revistinha, inclusive revistinha essa que não se tem mais, né? Não se teve mais esse ano, muita gente na arquibancada chorando pelas faltas das revistinhas dos livretos, né, de acompanhamento de desfile. Agora é igual cardápio de restaurante, ela no QR Code, que inferno. Mas, enfim, o enredo da UPM, eu acho que não é, chega a ser deselegante. Chega a ser deselegante isso. A gente gosta, porque Ingresso tão baratinho, né, Danilo? Poxa, não e tiveram além de dinheiro para imprimir tudo, um folhetinho. e eu digo mais, ele é multiuso, porque ele serve para se abanar, ele serve para você sentar em cima e não umedecer seu derrière na ilustríssima, na digníssima arquibancada do Sambódromo Carioca, né? Enfim, entre outros, né? Mas a UPM, eu acredito que deu uma leitura, deu um entendimento. O enredo ele é muito bem trabalhado em alegorias, como o Diogo falou. Em fantasias, eu acho que poderia ser melhor trabalhado se desse uma leitura de visão mesmo de quem estava ali vendo, porque eram tão grandes as fantasias, que os costeiros um cobriam os outros e eu não conseguia enxergar. Se você me falar para mim, me fala uma fantasia da UPM que você se recorda de ala. Cara, ficou tudo muito pasteurizado na grandiosidade que ela mostrou em fantasias. Não teve essa leitura de enredo. Então, acho que isso prejudicou a escola, sim, nessa apresentação da questão do enredo. Belíssimo o enredo dele da Casa Branca. Um enredo que você viu que pegou a comunidade, isso é muito importante, quando ele bate no peito e fala que é terra de macumbeiro. Eu tenho certeza que daqui a 10 anos ainda vai ser um dos chavões da escola, independente se ela estiver no especial de novo ou no acesso, enfim, para sempre a comunidade de Vila Vintém vai poder bater no peito e falar que é terra de macumbeiro, porque ficou de fato um ícone esse enredo e essa frase muito forte para lembrar dele, não é, Van? Concordo, meu amigo, concordo. E assim, essa justificativa dos dois jurados, pelo menos me dá a entender que não foi um preciosismo, não foi um excesso de capricho. Eu acho que eles foram no ponto que realmente tem que ser falado, que é uma parte crítica densa do enredo que eles sentiram falta, e de fato. A gente fala muito do corpo de jurados da Liesa, absurdos e absurdos que aconteceram, inclusive com a própria OPM sendo, né, penalizada em samba, mas falando do enredo em si, concordo. E fica realmente aquela questão no ar. Poxa, será que se a gente tivesse mais capricho nessa parte, será que a gente não conseguiria gabaritar o quesito? E que, porque não foi problema de dinheiro. Não foi problema de dinheiro. Justamente. E pessoalmente falando, era um quesito que eu levava muita fé que a UPM ia conseguir gabaritar pelo seguinte, a gente estava com uma situação onde o Lousada estava com aquela liberdade artística, estava muito à vontade. Ele tem um apoio de um carnavalesco também muito jovem e igualmente talentoso, que tem toda uma estrela pela frente, e já estava ali ambientado com a escola. Então, assim, motivações não estavam faltando, então, mais motivação também em relação à grana. Mas o que me chamou a atenção é que eu acho que a UPM se preocupou tanto com o gigantismo que os detalhes eles acabaram passando aí desapercebidos. É uma pena, porque era um quesito, como eu estava falando, que eu levava muita fé que eles iam gabaritar. E na minha cabeça, nos meus cálculos malucos, não que eu seja uma expert em matemática, muito longe disso, mas eu acho que ela precisaria ali nas minhas contas de pelo menos 3 quesitos gabaritados para tentar se manter no especial. E não aconteceu. Pelo menos 3, né, que eu acreditava que seria enredo, seria samba enredo e alegorias adereços, que são quesitos fortes da escola, né? E infelizmente não teve esse êxito. E eu também acho, Dan, que você tem razão quando você fala da coisa pasteurizada. E não foi uma questão só da UPM, não, tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Nada ali muito marcante, nada ali que saltasse aos olhos em relação ao casamento da pista com o enredo, uma pena. Assim, tinha volumetria, tudo bem acabado, a gente não pode falar.
Só que fantasia eu tô achando que é um quesito que está problemático nos últimos tempos, assim. Você tem que ali pincelar muito bem, porque quando sai no Instagram é lindo, né? É impressionante. É maravilhoso. Então, mas e é algo que era bola cantada, Van. A gente via, a Exatamente. gente Mas será que era tão lindo comentava. assim no Instagram? Eu acho que no Instagram Era luz, era aí bonito, entra mas era luz, entra enorme. filtro, era enorme. É porque Então, é assim, aquela coisa que eu enorme. estou falando de você gerar expectativa. E ela gerou essa Sim, expectativa. Né? Ela soube sim. trabalhar lá o marketing dela. Eu acho isso fenomenal. Aliás, as amigas, né, as irmãs da Zona Oeste sabem muito trabalhar o marketing. Mas não foi aquilo estupendo que a gente estava esperando. E aí tem vários fatores, comportamento em pista, o tamanho do grupo especial, é você alcançar um objetivo que você expectativas quer ao foram mesmo tempo. criadas. Exatamente. Expectativas Então, foram assim, criadas. se você parar para pensar que uma escola que veio do acesso está perdendo 2 décimos num quesito que é bem crítico, que é enredo, a gente até pode achar que é normal, plausível. Agora, diante da justificativa que foi dada, aí a gente tem que pegar no pé da UPM, sim. Porque aí foi realmente assim, um vacilo daqueles. Concordo Total, muito com o Diogo. Concordo muito com o previamente Diogo. ao desfile, né? É Justo. só uma questão de você apresentar e defender bem seu enredo para o jurado. E aí um ponto interessante ainda em relação a fantasias, mais atrelado ao quesito enredo, é que as escolas perderam mais pontos em concepção do que realização. Exatamente. Então, E aí no ano que nós estamos falando de muita grana derramada. Então a gente tem que começar a rever algumas coisas. é muita grana derramada, mas tem muito cofre que estava muito mais seco do que se imaginava, né? Pois é, uma coisa que eles estão ventilando, outra coisa é a realidade, né? Então é Exato. completamente diferente do que a gente acha que está acontecendo. E para Bom, você, nossa Lucas? bancada já falou bastante aqui. Vamos para o ranqueamento, né? Aonde entra o PM? Eu concordo muito com vocês. Eu acho que fantasia foi um quesito muito crítico. Eu até estava conversando antes com o Danilo, que como é que a gente vai abordar o quesito enredo, né? E para mim, eu acho que fantasia, leitura de fantasia da UPM era muito crítica, assim. A gente passava por muitas coisas, além das fórmulas repetidas, que entra mais no quesito fantasia do que no quesito enredo. Não tinha muita leitura o que a gente via passando, né? Mas enfim. Vamos lá, vou começar com o Diego. Onde é que a gente coloca a UPM diante de tudo isso? Olha, para mim, a UPM entrou no então tá bom. Dan. Para mim, o que passou, passou. Vanessa. Então tá bom. E você, Lucas? Eu acho que então tá bom. Acho que então tá bom. Então tá bom. Tendendo para baixo, mas então tá bom. Então tá bom. Então aqui a gente já tem a primeira ranqueada. E vamos para a segunda, né? Tá chegando aí a Imperatriz Leopoldinense, uma das escolas que gabaritou enredo, o Mitutu ao Olofum, Água Fresca para o Senhor de Fon, enredo do carnavalesco Leandro Vieira. Van, como você viu esse desfile da Imperatriz? Eu acho tudo muito lindo. Né, vindo de Leandro, mentira, vamos falar sério aqui, vamos falar a verdade, né? Claro que a viúva, as viúvas, mangueirense viúva de Leandro Vieira. Meu Deus acho melhor. Eu acho Denúncia. melhor ser uma viúva saudosista do que um casamento infeliz. Não que seja um casamento infeliz atualmente, mas a gente está aqui sempre para causar um tititi. Lacre. Então, eu acho, sinceramente, que assim, a Imperatriz, ela deu uma aula. Foi um show. Eu acho que foi uma aula de como se defende uma narrativa, sinceramente. Eu acho que o Leandro acho que ficou um pouco mordido com o resultado da Cigana. Eu conheço meu homem. O Leonino não ficou muito bem, né, com o que aconteceu em 2024. E incrível. E como ele consegue imprimir, né, a narrativa, a defesa desse enredo pelas cores, né? Começar aquela coisa bem clarinha, o cortejo de Oxalá, e depois pesar um pouco mais nas cores, depois voltar para o branco. Assim, é uma aula mesmo, sabe? Independente do que você siga na sua religião, na sua fé, você está vendo uma apresentação artística, cultural, com embasamento. Então, eu achei aquilo assim de um primor, de uma delicadeza, e as fotografias que esse desfile gerou,
Sublime, gente, sublime. E é incrível que, como um desfile, ele consegue tirar o peso de um enredo denso e de um samba que também tinha sua crítica. E como é que esse desfile, a defesa desse desfile, ele consegue praticamente impulsionar outros quesitos. Eu fiquei maravilhada com todos os detalhes, com tudo que foi realizado. Eu acho a nota justíssima, não tinha o que tirar da Imperatriz em relação ao enredo, porque você via a história na pista, você entendia completamente o que estava acontecendo. Magnífico, 10 de ponta a ponta. Dan. Então, vamos lá, Dan, vai você. Cara, esse desfile dá vontade de guardar ele numa caixinha, porque ele é um desfile de imagens, de recortes, de fantasia, de alegoria, de escultura, um trabalho de escultura belíssimo. Eu acho que é um dos melhores trabalhos de escultura dos últimos tempos do Carnaval Carioca. Eu acho que é Leandro Vieira inspiradíssimo de início ao fim. O cara é artista, sim. Estava mordido também. Deu nome, sobrenome, RG, CPF, deu tudo que tinha, o que podia e o que não podia para esse desfile acontecer, esse TAM acontecer agora em 2025 com a Imperatriz. Dito isto, para mim foi o melhor enredo do ano em questão de leitura de quem estava na pista. Você batia o olho, você se assustava quando tinha que se assustar, você se surpreendia quando tinha que se surpreender, você tinha o encantamento da beleza, você tinha o encantamento da estranheza, você tinha o encantamento da curiosidade. Era um enredo que te instigava a leitura, que se olha esse carro que está passando agora no vídeo. Inclusive, gente, todos os vídeos que a gente utiliza aqui na nossa tier list são do canal do Diogo Lima, o nosso amigo aqui, né, Diogo? Seu trabalho aqui, vale a gente lembrar, para vocês seguirem o canal do Diogo também, que vale muito a pena. A gente utiliza aí o trabalho que ele faz de gravação aqui no Rio e São Paulo. E onde ele puder, ele tá com uma câmera na mão, celular, gravando e fazendo esses registros maravilhosos pra gente. Mas só para finalizar esse trabalho da Imperatriz, para mim, não é a questão só de ser o melhor enredo em si, em concepção, mas em realização também. Você conseguia, sabe quando é aquilo que eu falei, você lia, você enxergava o que você estava cantando de início ao fim numa ordem cronológica exata. Isso é muito bom. Eu me senti aí, para quem é antigo, vendo o desfile da Porto da Pedra de 97 do nosso querido Mauro Quintais, Nem Todos que Aqui São Loucos, Nem Todos São Loucos Aqui Estão, que era exatamente ala a ala, carro a carro, frase a frase, e o samba acompanhava. E isso é muito bom. Isso, para mim, é trabalho de carnavalesco, é trabalho de entendimento de produção, de ser curador do que você está entregando, e entregar bem feito, como a Imperatriz entregou. Para mim, professora, já vou adiantar de cara já, sabe, o Lucas? Para mim é orgulho da professora e já está com nota sobrando para os próximos 3 anos, entendeu? De fato mesmo. Diogo. Bom, gente, olha, a Van e o Dan foram perfeitos, assim, são 2 falas muito complementares. Eu acrescentaria só aqui o que a gente comentou da Unidos de Padre Miguel, de você já perder o ponto antes de entrar na avenida. Aqui a gente tem o oposto. A gente tem um carnavalesco que entende absurdamente bem a natureza da escola para o qual ele está trabalhando. Então, sim, ele escolhe um enredo que é uma história, ela tem um começo, um meio e fim, o que já facilita muito a questão de desenvolvimento de enredo. Só que ele traz para algo que, na teoria, seria fácil, que já é uma história que tem essa cronologia pré-existente. Ele traz, mais uma vez, a questão dos símbolos e das imagens para o desfile. Acho que o Leandro Vieira ele é o carnavalesco que melhor trabalha com a literalidade. Então, esse segundo carro, que foi o carro que o Dan destacou, que é o carro do Ebó, ele tinha tudo para ter um efeito muito ruim. Porque ele tem questões ali nele que são extremamente polêmicas, que são desconfortáveis, que muita gente não costuma ver com bons olhos.
mas ele coloca isso dentro de uma descrição de enredo e com uma assertividade tão grande que isso realmente é visto como arte. Isso é visto realmente como uma arte inerente ao fenômeno escola de samba. Então, assim, é maravilhoso, é sim uma aula, é o orgulho da professora. A gente vê muito de Rosa Magalhães no Leandro Vieira, no estilo dele de fazer carnaval. Não é um carnaval monstruoso, com alegorias gigantescas. É algo que vai no certo, mas com extremo bom gosto. Então, assim, é 10 de ponta a ponta e não tem nada a questionar. E só apontando também, gente, para a gente lembrar, né? A Imperatriz, ela leva o estandarte de ouro de melhor escola e de enredo. Então, a gente está aqui falando do enredo da Imperatriz. A Imperatriz foi a escola que levou o estandarte de ouro de melhor enredo, né? E eu acho que é isso que vocês falaram, Normalmente né? a velharada faz isso lá do estandarte, né? Nossos amigos da velha guarda do estandarte, normalmente a melhor escola é quando eles acham que é o melhor enredo também. Eles sempre fazem isso, né? Dificilmente eles fogem essa regra. É preguiça, né? Mas enfim, vamos lá. Não, que realmente eu também com bode do estandarte. Não que eu discorde da premiação assim como um todo, mas tem algumas que eu fico assim. Vou me fazer de burra, entendeu? Como o nosso ranking aqui. Não, e é incrível tem, Ivan. Oi, Diga, Lucas, Dani. pode falar. Não, tem aquela coisa, né? A escola que ganha o estandarte, a gente já sabe que não vai ser campeã, né? E mais uma vez, a escrita não se quebrou. Exatamente. Já tem uns anos aí. Mas só para complementar, você vê que como que são muito o trabalho, você vê o PM e Leopoldina, as duas primeiras escolas que entraram na Avenida, com enredos que para muitas são até semelhantes em alguns pontos, tratam de os mesmos ícones, né? A figura de Xangô, a figura de Oxalá, enfim. Se cruzam em algum momento as duas histórias, mesmo sendo completamente diferentes, tem ícones que se cruzam. Você vê a forma de entrega do enredo de ambas. O PM com uma volumetria absurda de grande, absurda de enorme, que desencarregou diversos problemas. E você vê a Imperatriz, às vezes até criticada por ser muito pequena, o tamanho de volumetria, mas com trabalho de acabamento, com trabalho de leitura, é aquilo que a gente fala, que eu falo sempre. Às vezes um tripé bem decorado é melhor do que 3 chassis caindo aos pedaços, entendeu? Isso vale para a vida, meus amigos. Isso vale para a vida, isso vale para tudo. E aí, Dan, só aproveitar. Pode dizer, Van, diga. A gente acabou de ver um carro aqui passando, são as nuances, né? Então, a gente tem no desfile da Imperatriz Leopoldinense Oió e não Xangô. E o carro, ele é nitidamente uma alusão ao reino de Oió, que é para onde Oxalá vai. Então, a maneira com qual é representado é totalmente diferente. Se você pegar esse carro da Imperatriz, por exemplo, e o Abre-Alas da Beija-Flor, você vai ver que são iconografias muito distintas. Porque uma retrata uma localidade e a outra retrata uma individualidade, retrata uma divindade. Então, são diferentes. Então, alguém vir falar que é tudo igual é de uma ignorância gigantesca. Concordo, Diogo. E complementando a fala do Dan, a gente precisa falar sobre... Olha esse carro. Não, fala, Vanessa, mas só olha esse carro que está passando agora, que para mim é bom passar essas imagens pelo seguinte, a gente não está tirando as ideias assim do meio do nada, né? A gente está colocando o que a gente viu e também o que está passando na tela para as pessoas que eventualmente esqueceram, não puderam acompanhar. E a gente precisa falar sobre o equilíbrio entre a assinatura do artista e DNA da escola. E, obviamente, que eu tenho todos os motivos para falar muito bem do Leandro, porque já é uma relação, né, emotiva, né, por 2 campeonatos e fora o discurso que ele entregou para a Mangueira, mas como ele consegue botar um carnaval na rua, onde tem uma assinatura muito forte, mas, ao mesmo tempo, ele respeita o DNA da agremiação que ele está defendendo. Isso é tão maravilhoso, porque você vê que a balança está equilibrada. Né? Não é uma escola se curvando ao artista ou o artista se sabotando em prol da bandeira. Se consegue ali uma conversa, um entendimento
E isso é magnífico. Nos anos de Mangueira, isso ficou muito claro. A Mangueira jamais deixou de ser Mangueira. Mas o Leandro conseguiu colocar ali a assinatura dele. O que foi o desfile do Besouro no Império? Um samba, assim, genuinamente imperiano para contar uma história que também é genuinamente imperiana. E nesses anos todos de Imperatriz também. Então, você não vê uma Imperatriz gigantesca, você não vê uma Imperatriz, né, enorme, mas você vê a Imperatriz no seu DNA de dar aula, assim como era com a professora Rosa Magalhães. Então, é impressionante como ele consegue fazer esse equilíbrio entre a assinatura dele e a história da agremiação que ele está defendendo. Então, esse desfile, eu considero que não é o desfile, óbvio, um campeão, como foi Lampião, mas é um desfile que o Leopoldinense tem que guardar com muito carinho. Justamente pela aula que foi colocada ali em Avenida. Magnífico. Sim. E vale citar aqui também, né, gente, a imagem, para muitos, a imagem do carnaval, que é o elefante carregando Oxalá. Aquilo é muito Leandro Vieira. Para você trazer aquilo na abertura do desfile daquele jeito, exige um trabalho de pesquisa e de delicadeza no trato da imagem que é gigantesca. Então, simboliza muito aquela imagem. Bom, gente, vamos então fechar a questão. Acho que tá meio óbvio, né? Vai ser orgulho da professora. Eu imagino que todos estejamos em consenso aí. Orgulhaço da professora. Antes da gente continuar, gente, quero lembrar quem está nos assistindo a se inscrever no canal, deixar o like, comentar o que está achando dessas nossas análises aqui. Passaram 2 escolas, já demos aí o orgulho da professora para uma delas, uma outra tá ali que passou, foi bem, foi legal. E agora vamos para a terceira. Ela que era muito aguardada, um enredo que era muito aguardado, muito interessante. Malunguinho, Mensageiro de Três Mundos, da Unidos do Viradouro, do Carnavalesco Tarcísio Zanon, o enredista foi o João Gustavo Melo, mas ela amargou aí um 39,5. O que aconteceu, Danilo? Olha, aconteceu que, assim... Deu ruim. A minha cara vendo esse desfile. Expectativas 1000, sabe? Expectativas 1000. Aí, beleza. Começou que eu já não vi muito inspirada a cabeça da escola como a gente costuma ver Imperatriz nos últimos anos. O enredo é um enredo que não tem uma complexidade de entendimento, que não é isso que o Tarcísio busca nas obras dele, mas essa complexidade, essas coisas muito cabeçudas. São coisas interessantes, curiosas, mas nada muito acanudada, nada muito academicistas, por assim dizer. Mas, porra, que difícil que foi, cara. Eu me senti burro vendo o desfile da Viradouro, porque eu pensei comigo, cara, se isso tomar 40, eu sou idiota, porque eu não tô entendendo lufas. Eu não entendi nada. Para mim, era um desfile que cada setor se repetia a mesma história, porque era aquilo. Malunguinho tomando banho, Malunguinho correndo, Malunguinho sendo preso, Malunguinho não sei aonde. Não se tinha uma narrativa, não se tinha uma costura, sabe? Eu acho que, ok, você quer falar dos 3 mundos, aí tem uma concepção que falaram que cada setor ia ter uma concepção. Eu acho que eles miraram numa coisa e acabaram aceitando no Pega na Mereia, Areté, Aratá, da Beija-Flor lá do Iracema, sabe? Ele foi de arrasta esse enredo. Olha o Malunguinho indo, olha o Malunguinho voltando. E cada setor tinha uma coisa que ia ter uma abertura e não sei o que lá. E se repetia o mesmo personagem. Era Malunguinho sarado. Daí, daqui a pouco ele aparece preso magrelo. Aí aparece com as ventosas nas costas. Aparece tomando um banho. Que eu não entendi nada aquele banho, aquele carro, entendeu? Não entendi de verdade, gente, desculpa, mas é aquilo que eu falo para você. Eu quero ser bonita e quero ser burra, mas eu quero entender o que eu tô vendo, né? E eu não entendi o que eu vi. Eu não entendi. E isso acaba que fica enfadonho, ficou um desfile enfadonho para mim, e por questão de narrativa. Claro, tinha coisas muito bonitas de ser vista no detalhe.
inovações. Eu acho que assim, o Tarcísio ele tem um trabalho muito bacana de alegoria dele, que as alegorias dele nunca são caixotes. Você vê sempre ele trabalho de escultura muito bem feito, com formas diferentes, com vazados, com elementos distintos que dão uma composição, uma alegoria muito distinta da outra em questão de material que está sendo aplicado. Isso é muito bacana, enriquece o trabalho. Mas não se teve uma costura esse ano, para mim foi de arraça legal, cara. Foi de arraça legal. Eu tô muito burra ou não, Vanessa? Eu não vou nem perguntar pro Diogo, que ele vai me esculachar aqui, porque ele é o acanudado aqui do grupo. Então eu vou pro meio termo, que é Vanessa. Vanessa, salva eu. A gente viu junto, Vanessa, de desfile lado a lado, e o minha cara de ué salda a sua cara do que tá acontecendo. Pois é, e nem estávamos bebendo para isso, tá? A gente estava numa boa, light, a gente não queimou a largada, a gente estava bem pra caramba. A gente bebeu no último dia. Que a gente ainda era começo de carnaval, todo mundo sóbrio. Terça-feira foi preciso tomar umas e outras, mano. Não, domingo, até pela expectativa que isso foi criada pela primeira noite, então, assim, o equilíbrio das forças ali do primeiro dia, então a gente estava muito de boa. E, gente, é aquela coisa do início do sonho deu tudo errado. A começar pelo que a gente estava cantando e o que a gente estava vendo. Fez isso aqui. Não consegui acompanhar. Eu vou usar aqui uma palavra, aliás, assim, um termo, assim, uma frase, que eu acho que faltou ali a valentia, sabe? Faltou ali um pouco de dedo na ferida, porque, assim, a gente está falando, dentre outras coisas, do Mensageiro de Três Mundos, mas do líder do quilombola, né, do segundo quilombo mais famoso do Brasil, né? E eu senti um pouco mais de algo assim, mais sanguíneo, mais na veia. Eu não estou falando que a Viradouro tinha que entrar na avenida militando. Não é exatamente essa palavra que muita gente fica, né, demonizando, de forma errada, inclusive. Eu estou falando na questão mesmo de pisar mais forte, de ter signos mais evidentes assim na pista. Para mim ficou uma coisa tão solta. E, gente, com todo respeito do mundo que eu tenho ao João Gustavo, a ser um querido. O Salgueiro perde muito com a saída dele, porque ele era do Departamento Cultural do Salgueiro, sempre propondo enredos magníficos para a escola, e agora na Viradouro faz um trabalho bacanérrimo. O que você prometeu e o que foi entregue tem uma diferença aí muito grande. E ficou uma lacuna, ficou aquela coisa assim, é isso? A abertura desse desfile do Malunguinho, na minha cabeça, ficou uma mistura de Dambê com Rosa Maria. Absolutamente similar. O Abre Alas, que tinha aquela escultura em cor azul, é a cara da abertura de Dambê. A única diferença é que tinha a bandeira da Viradouro em Dambê, no Abre Alas. Nossa, a gente falou isso no vídeo do ranking de alegoria, né, Lucas? Que sim, mesma coisa. A coloração de Rosa Maria com a estrutura estética e plástica de Dambê. Isso. E aí entra o que eu falei agora sobre imprimir signos, sabe? Qual é o retrato, qual é a fotografia que você tira desse desfile? Nesse momento está passando essa alegoria do Malunguinho, né, da mata, né, que dá essa impressão de velocidade. Usa em Bolt. Malunguinho usa em Bolt. Assim. Ok. Não acho que não seja nenhuma invenção, assim, nada muito, nossa, maravilhoso. Mas, cara, para uma escola que fez um pré-carnaval, até um pouco conturbado, mas que a gente realmente via a chance de um bicampeonato que não acontece há muitos anos aqui no Rio, pela equipe que tem, pela grana que tem, pela comunidade que tem, pelo momento que vive, eu esperava muito mais. Então, acho que, a começar pela trilha sonora não casando com o que a gente estava vendo em pista. Para mim, pegou muito, porque é um samba que te leva a pensar, que te leva a tantos lugares, quando você via a pista, opa, não é exatamente isso. Mais uma vez, vou usar a palavra do Dan, pasteurizado. Cara, na verdade, acho que passar pro Diogo, eu só queria... É um pastel de vento, é um pastel de uepa, sabe? Se você vento morde, aí, cadê o recheio? Uepa! Entendeu? Antes de passar pro jogo, eu acho que esse ponto da discrepância do samba e do enredo é muito interessante, Ivan, porque é um samba aguerrido, né? A gente não via um desfile aguerrido, né? É isso, Quebra um pouco a expectativa, né?
Mas, Diogo, vamos lá. E aí, qual a sua avaliação desse desfile que está sendo muito gongado até agora? Bom, Lucas, olha, o Dan e a Van não tem muito o que acrescentar o que eles disseram do ponto de vista de alguém que está assistindo lá e que vê o desfile na avenida, mas eles deram a deixa para poder falar um pouquinho justamente sobre as notas dos jurados e suas respectivas justificativas. Então, os jurados estão muito com o que foi dito já aqui, né? Então, os 4 jurados tiraram ponto da Viradouro por problemas de clareza e coesão no desenvolvimento do enredo. Então, para eles também teve um problema, mas tem uma questão aqui que é bastante agravante, porque a Viradouro ela optou por modificar a divisão de setores. Então, tradicionalmente, a gente tem as alegorias fechando um setor e abrindo outro setor. A Viradouro optou por não fazer isso para que o desfile ficasse mais fluido, segundo justificativa da escola. Eles colocaram um corpo cênico que faria uma encenação para dividir... É isso que está passando agora, essa é a divisão do enredo. Então, foi de Iracema. Exatamente, para fazer essa divisão. E definitivamente isso não funcionou. Então, uma das justificativas da escola também para essa divisão, além da fluidez, é que a fumaça era o elemento condutor de todo o enredo. E a fumaça estaria presente durante esse momento de transição nas alas que foram coreografadas nesse corpo cênico. Só que essa fumaça dissipou. Então, assim, não fazia sentido nenhum para o jurado, ficou muito confusa a questão da divisão dos setores, o que, obviamente, atrapalhou na questão de coesão e clareza. E aqui um ponto que a Van chamou a atenção e um jurado falou sobre isso. Ele justifica que não é possível, através do desenvolvimento do enredo, entender a natureza humana de Malunguinho. E aí ele destaca isso, ele fala que se trata de um dos personagens mais importantes para a luta quilombola no Brasil. E isso passou totalmente batido. O recorte da Viradouro, ele é só sobre a figura espiritual de Malunguinho. Então, ele sentiu muita falta disso, e isso gera um ponto de reflexão para as escolas. Quando se propõe um recorte, vocês correm o risco de ter um jurado que entende a história, entende sobre aquele enredo. Então, esse recorte nem sempre vai ser visto como sendo algo realmente 100% adequado. E aqui um segundo ponto de curiosidade é que a gente teve escolas perdendo ponto em enredo por problemas em evolução. E a Viradouro é uma delas. Então, o último jurado do último módulo, Marcelo Figueira, fala que o grupo cênico 1 e 2, ele não conseguiu ver a coreografia toda porque a escola passou muito rápida em frente ao módulo. E se é esse grupo que faz a divisão do enredo, ele precisa ver a coreografia toda. Sim. Isso de fato aconteceu, lembra, Van? A gente estava no setor 6, e Viradouro, depois que Cissa põe a bateria no recuo, o ritmo de... Vander Pires dá o troféu de funcionário do mês para Vander, porque a bateria acelerou de uma forma tão estranha, o desfile ficou tão mais acelerado em ritmo, e o Vander deu conta mas a gente estranhou. Ou eu tô louco, Foi exatamente isso, sem tirar nem pouco. E é isso, gente. Então, assim, corroborando o que o Dan disse, o que a Van disse, os jurados viram da mesma forma, mas ainda com esses nuances de tecnicidade e de questões que estão envolvidas ali com abre-aspas. A Viradouro arriscou, ela quis fazer uma proposta diferente de visão de setores e não funcionou. Por este motivo, ela tem, segundo os jurados, o segundo pior enredo de 2025. Isso que você falou de jogo é muito interessante, do jurado julgando de fato o que é o enredo, né? E não só como ele está sendo apresentado ali, seguindo o que a escola propõe, né? Acho que é muito interessante quando o jurado se propõe de fato a falar, essa narrativa não está tão legal assim, né? Essa narrativa poderia ir por outros caminhos. Está incompleta, né? No caso. Sim, isso é muito interessante de ver, de fato, sendo julgado. Mas vamos lá, então, né? Todo mundo falou mal, qual vai ser... Todo mundo falou mal, no caso, com críticas do que a gente já viu apresentado, né? Eu acho que o trabalho do João Gustavo Mello é um baita trabalho, desenvolveu vários enredos muito interessantes, né? Um trabalho muito importante, mas o que a gente viu nesse desfile, de fato, tem problemas, né? Dan, você que gosta, você que tem a língua mais afiada que a navalha,
de Chica Manicolgo. Vamos lá. Picotes. Pra mim, foi de cavaco e viola. Cuidado com a burra, entendeu? Cuidado comigo, porque eu não entendi nada, sabe? E é complicado. Foi complicado. Pra mim, é cuidado com a burra. E aí, Diogo? Para mim é cuidado com a burra também. Infelizmente, cuidado com a burra. Vamos. Não, é pique Chaves, que burra, dá 0 para ela, dá 0 para mim, que eu não entendi nada. E assim, vamos deixar muito claro. É isso. E vamos deixar muito claro para a nossa audiência que é muito importante a gente falar o seguinte, até para a gente justificar o que a gente está fazendo aqui. Quando a gente fala do enredo, galera, a gente não está falando que a história merece ser canetada. Vou dar um exemplo aqui. A Mangueira falou da Alcione e levou um 9,7. Como assim dá 9,7 para a Alcione? Não é pela intenção, tá? Não é enredo, é diferente de tema. Então, é como a escola está apresentando a história do homenageado, a história de uma cidade, a história de uma lenda, não importa. Então, assim, é muito importante. É o entendimento da pista, né, Evan? É o entendimento da pista. Mas é importante a gente frisar isso, porque a gente sabe que nós estamos falando para a bolha, para aquele grupo de maluco que nem a gente, né, que está ali acompanhando o carnaval o ano inteiro, e também aquela galera que não acompanha tanto assim, mas quer entender um pouco melhor como funciona essa dinâmica da competição. Então, por favor, coloquem na cabeça de vocês. Tema é uma coisa, enredo é outra. Então, a forma como se apresenta, isso faz toda a diferença. Então, a gente está falando aqui não do enredo em si, que é riquíssimo, mas a forma que foi apresentada realmente condiz com a nota. Gente, perder 5 décimos, né, Lucas, como a Viradouro perdeu, é muita coisa para uma escola que tinha a pretensão de defender o seu bicampeonato. Então, complicado. E aí, então, é o quê? Cuidado né? com a burra? Fechamos em cuidado com a burra. Com certeza, mas que burra dá muito 0 para ela. Tá aí. E você também, Lucas? Cuidado com a burra? Eu também acho que é um desenvolvimento bem complicado, estou 100% de acordo com a análise de vocês. Bom, gente, está virando na pista os mistérios das calungas ancestrais, o carro já está fazendo a curva, Mangueira, a flor da terra, no Rio da Negritude, entre dores e paixões, do carnavalesco Sidney França, os enredistas foram o Felipe Tinoco e a Stephanie Paz, também um enredo 40. Vamos começar agora com o Diogo. E aí, Diogo, como foi a Mangueira na pista? A Mangueira foi muito bem na defesa do seu enredo, na apresentação. A gente via ali muito nitidamente essa questão dos símbolos que eu estou defendendo tanto, né? A gente falando tanto sobre essa questão, a gente vê os símbolos colocados de uma maneira muito inteligente. E aqui, mais uma vez, gente, aqui a gente tem uma vertente que ela é banto, que ela não é iorubá, ela não é jeje, e a gente vê elementos diferentes retratados no enredo. A cronologia de como o enredo da Mangueira é desenvolvido na avenida também é muito inteligente. Então, a gente tem uma comissão de frente que sintetiza muito bem a ideia. Depois a gente tem a escola apresentando seu enredo, começando desde ali do início, falando dos povos bantos, depois vindo para o Brasil e retratando, principalmente no Rio de Janeiro, quais são as heranças e tudo aquilo que a cidade vive, como ela se forma a partir desse legado e dessa herança banto. E o Sidney foi muito, mas muito feliz em relação à maneira com a qual ele realizou isso. É óbvio, se a gente for entrar dentro de questão de realização, de alegoria e de fantasia especificamente, a gente vai ter algumas questões. Mas, para mim, no que se trata de leitura de enredo, eu acho muito feliz e realmente concordo bastante com os jurados. É um enredo de grandíssima importância e relevância, foi tratado dessa forma pela escola e foi bem desenvolvido na avenida. Mangueirense, agora é sua vez, diga aí. Olha, eu não posso negar que eu fiquei muito feliz, sabe? Claro que meu coração pode me trair aqui nas palavras, mas eu fiquei muito feliz porque a má vontade com esse enredo era tanta. Nós já falamos algumas vezes, né, sobre isso. E assim, uma história tão carioca, tão nossa. Que bom que a Mangueira contou isso. Que fantástico, sabe?
E se você até agora não entendeu, manda a sua foto no meu Instagram, que eu vou botar a sua foto 3x4 aqui, cuidado com a burra, caso você não tenha entendido, tá? Mas, assim, gente, muito mastigado. Assim, uma leitura tão fácil, porque não que seja uma história complexa no sentido de não, é muita coisa amarrada e eu não vou conseguir compreender. Porque essa também era a dúvida das pessoas, no caso de você fechar em uma ordem cronológica. Gente, é tudo ali. Povo banto, as suas particularidades, a travessia, a chegada, tudo que eles deram para a gente, o que nós somos, o que tem hoje. É tão fácil, é tão simples. Eu acho que talvez essa coisa nojenta, essa barreira imensa que as pessoas colocam em colocar um enredo afro todo no mesmo balaio, assim, que é uma coisa horrorosa, né? A gente não consegue ver as nuances. Cara, é nojento, assim, como as pessoas têm a má vontade de tratar certas coisas. Então, a Mangueira foi muito feliz, como o Diogo falou. O Sidney foi muito feliz. E eu quero deixar aqui assim o meu salve, a minha observação para esse Abre Alas. Que coisa maravilhosa, assim, que delicadeza e ao mesmo tempo que força. E há quanto tempo, né, o mangueirense ele não viu o símbolo da sua escola assim na cabeça, né, do desfile? Não que seja uma coisa que o mangueirense sinta falta, mas tinha uma coerência de ver aquele surdão lá, com aquela cor do oceano meio esverdeada e casando com aquele rosa do Abre Alas, coisa mais linda, sabe? De uma delicadeza, uma força. Eu acho que tá a valentia. A valentia de um enredo que tem muita coisa para falar, que tem o que dizer. Eu acho que nesse ponto a Mangueira ela defende muito bem o enredo, ela defende a si mesma, porque ela é o corpo desse enredo. Impressionante. Assim, Sidney arrasou muito, 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 muito. E entra também a questão que a gente falou da Viradouro, né? Da música não estar acompanhando o cortejo. Cara, você escutar o samba e você fala assim, tá aí. Tudo, tudo, tudo. De uma música mais atual, de uma batida mais atual, mas que tá com a base do samba e que tem a base da macumba. Perfeição. Perfeição, passou e passou bem pra caramba. Dan. Sim, eu acho que Mangueira ela respira aliviada, porque, sendo bem sincero, eu acho que ela passou muito pré-carnaval com muito receio de como que o público ia entender o seu enredo, como que o público ia receber o Carnavalesco de São Paulo fazendo carnaval na Verde Rosa, porque pelo menos uma vez por mês, de 15 em 15 dias, soltava-se a própria página oficial de Mangueira, soltava-se estudos e resumos explicativos do enredo, devido a essa má vontade que as pessoas estavam com a narrativa que era proposta pelo Carnavalesco para 2025. E era a má vontade mesmo da nossa bolha, má vontade de vários âmbitos, de vários aspectos, de vários gêneros, graus, de várias formas. E Mangueira se provou na avenida, mais uma vez. De fato, Mangueira foi uma sobrevivente, como passou aqui a nossa legenda, porque ela foi uma sobrevivente em saber o seu lugar de fala, e levar isso para o enredo. Porque eu acho que é o enredo mais mangueirense que ela fez nos últimos anos. Isso até na época de LV e Mangueira. Eu acho que é um enredo de DNA mangueirense mesmo, em narrativa, em postura, em forma de se desfilar. Mangueirense gosta de desfilar no grito, e no grito no sentido assim, é eles e eles, entendeu? E depois deles é eles de novo. Eles gostam de desfilar dessa forma. E já ganharam muitos carnavais assim. Não sendo os mais bonitos, não sendo os mais perfeitos, mas sendo os de melhores narrativas. E esse enredo é uma narrativa certeira à cidade do Rio de Janeiro, à história do povo banto e principalmente à estação primeira de Mangueira, Luquinhas. Maravilha. Bom, vamos então montar onde colocamos a estação primeira de Mangueira no nosso charts aqui. Van? Gente, orgulho da professora. Isso aí, nem sei o que estou falando. O júri falou, e com razão. Diogo? Deu. Orgulho da professora total. Maravilhoso. Dan?
Gente, é orgulho da professora. É o que eu falei, né? Poderia ter mais grana para ter um acabamento melhor, principalmente da metade para o final? Poderia. Seria a gente vê alguns problemas de concepção na parte final do desfile, que obviamente por falta de grana. Mas isso não tira o mérito do enredo, que é o que a gente está jogando aqui hoje. Então, para mim, é orgulho da professora também, Lucas. Bom, então formamos maioria. Eu divido um pouco. Para mim, tá bom. Eu acho que a parte final do desfile tem a sua parte um pouco mais comprometida, mas é um baita desfile, muito bem amarrado. Eu acho que, a princípio, era um desfile que eu tinha um pouco de receio, porque achava a narrativa muito ampla, mas na Avenida se prova muito bem amarrada, muito bem construída, muito bem contada. Então vamos para orgulho da professora. E fechamos assim o nosso primeiro dia, 2 orgulhos no primeiro dia. Temos aí, então tá bom, para Unidos de Padre Miguel e a Viradouro aí, cuidado com a burra. Então a gente fechamos então nosso domingo de carnaval. Fechamos muito bem, né? Começou com 2 escolas no topo, assim, né? Bem bacana. E aí, antes da gente... Diga. Perfeito, perfeito. Eu acho que assim, prova que o quesito enredo cresceu tanto nos últimos anos que a gente consegue ser muito... Ali na percepção de pista, a gente consegue ir muito entender a cabeça do jurado, do que ele de fato vai entender como uma concepção 10 e uma concepção 9.7, 9.8, né? É de tanto que o quesito se cresceu, a profissão enredista hoje se existe dentro do mundo do samba e é muito valorizada. E que ótimo que cresceu, que bom que está ganhando esse vulto, porque a escola de samba tem essa função educativa também. Então, isso é maravilhoso. Bom, gente, então a gente fecha aqui a nossa primeira noite. Como a gente comentou no início, vamos dividir em 3 partes. Essa é a primeira parte do nosso vídeo. Então, se você gostou, espere a segunda parte e já comenta aqui o que você está achando desse nosso chat. Estação Primeira de Mangueira, 7. Você não vai jogar nunca mais, eu tenho muito medo fazendo carnaval. Ei, meu irmão, tu vai desacostumar. Tá emocionada? Vai dar tudo certo, Regina. Aqui é Brasilândia, porra!